A gente vai falar aqui em 5 minutos os caminhos do Grêmio para a vitória no Clássico Grenal do final de semana. A tentativa de encaminhar o título, depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para falarmos sobre o Grenal 445. Taigor, Jank e eu estaremos juntos nesta jornada. Por que o Grêmio ganha o Grenal, Taigor? Matheus, vamos começar falando que o Grêmio ganha o Grenal pelos reforços. Eu acho que se a gente falar aqui de individualidades, o Grêmio foi um time que melhorou muito em relação àquele time que jogou o primeiro Grenal. E a gente está falando de individualidades que tem ainda um potencial de crescimento muito grande e que podem se afirmar justamente nesse momento decisivo. O Grêmio tinha problemas na primeira fase do Gauchão que foram resolvidos, que foram remediados. O Wagner Leonardo, por exemplo, ele é uma solução para uma zaga do Grêmio que era lenta e que sofreu muito no último Clássico Grenal com o Inter atacando esses espaços. O Lucas Esteves é uma solução para um time que deu muitos espaços pelo lado do campo com um lateral esquerdo improvisado, que naquele jogo foi o Vieri. Se a gente falar do meio para frente, o Kiki Oliveira, o Christian Oliveira, é uma grata contratação do Grêmio e que melhora e sobe muito a hierarquia do ataque. E aí, a gente tem que falar de um ajuste feito também pelo Gustavo Quinteiros. A gente hoje projeta a ideia do Monsalve titular como um meia e o Cristaldo na reserva. E isto melhora o time. O Grêmio ganha do Inter, Matheus, a partir de melhoras e de soluções que conseguiu encontrar, tanto no time, em relação a peças, a nomes, como também em relação a ajustes táticos feitos pelo Quinteiros. Eu vejo ajustes, eu quero falar de encaixes aqui, tá? Pra mim o Grêmio ganha o Grenal, se acontecer a vitória passa pelo encaixe. Primeiro encaixe de momento. O Grêmio, ao contrário do primeiro Grenal, não chega num momento mais alto que o Inter. Antes, no primeiro clássico, a gente falava de um favoritismo por conta do desempenho que havia mostrado na arrancada do campeonato. Não é o caso agora. Mas o caso agora é de um time que está mais inteiro. Por mais que o Grêmio tenha perdido aí o Cuejar, principalmente, o Grêmio chega com as suas principais lideranças e personagens em melhores condições do que o Inter. O Inter vem de um Alan Patrick parado há muito tempo, e o Alan Patrick é homem Grenal, mas vem de 2 jogos afastado, um cara que precisa recuperar ritmo, muito tempo longe dos gramados. O Wesley, um cara que era considerado fora do clássico e que agora é uma possibilidade, mesmo que venha a jogar, muito possivelmente desembocado. Lá na frente, Borré, que não faz um grande campeonato gaúcho e que também está há um tempo sem jogar. Então acho que fisicamente os principais personagens do Grêmio chegam mais inteiros. E se eu olhar os encaixes, cara, tem um encaixe pra mim que mata o jogo, que é o encaixe do Kiki contra qualquer lateral do Inter. Se o Kiki jogar aberto pelo lado direito do ataque do Grêmio, ele pega o Bustos, ou melhor, ele pega o Bernabei, né? Que já foi um Bustos no imaginário popular pela ofensividade que ele tem. Ele pega um Bernabei extremamente ofensivo e que deixa espaços. Das duas, uma. Ou ele mata o ataque do Bernabei, fazendo com que o Bernabei se preocupe com a defesa, ou então ele aproveita ofensivamente aquele buraco para criar pelo Grêmio. E pelo lado esquerdo de ataque, se ele jogar, cara, ele pega o Aguirre, que convenhamos, né? O Aguirre deve muito pro torcedor colorado, Taigor. Eu acho que a fragilidade que o Inter teve nesta reta final de Campeonato Gaúcho, do ponto de vista de desfalques, é um ponto que conta em relação ao Grêmio. A gente tá falando aqui de um Grêmio que melhorou. A gente tá falando de um Grêmio que agregou peças. E se a gente pegar o time do Inter, que empatou o Grenal na Arena, o Inter piorou. O Inter piorou porque, por exemplo, perde um Thiago Maia, que não vai jogar o Grenal e teve envolvido em uma negociação com o Santos, voltou, mas não tem condições de um Grenal. Um Inter que perde a sequência de Alan Patrick, a sequência de Borré, a sequência de Wanderson. Aliás, o Wanderson, né, o Inter perde, o Wanderson foi titular e o Wanderson foi um cara importante pro Inter no último Grenal. O Wanderson foi vendido. O Inter é um time mais frágil do ponto de vista de nomes do que foi no Grenal da Arena. E também pelos desfalques dos últimos jogos. O Alan Patrick voltando de lesão, o Borré voltando de lesão, o Bruno Henrique, a gente não sabe em quais condições o Bruno Henrique vai jogar. Se não jogar o Bruno Henrique, a gente fala de um Ronaldo, que é um jogador que também a gente não tem uma confirmação dele ainda como um camisa 8.
Então acho que a fragilidade que o Inter teve nos últimos jogos, ela também, Matheus, conta pra gente entender por onde vai passar essa vitória do Grêmio no Clássico. Fator casa, mais de 50 mil torcedores, os motivos do Grêmio vencer o Clássico 4-4-5. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.